Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui estou fazendo a parte 2 sobre o desafio germânico para falar das melhores respostas que eu obtive aqui, o que mudou na minha opinião, o que não mudou, o que eu concordo, o que eu discordo a partir de agora e principalmente agradecer a todos vocês que participaram, porque, na boa, eu estava acostumado a receber muitas mensagens dizendo os nórdicos são germânicos, os germânicos são nórdicos, é porque é e acabou. E eu já recebi essas respostas antes mesmo de começar esse canal. E quase sempre eram respostas vazias, no sentido de o cara ouviu isso em algum lugar e só repetiu isso pra mim. Tanto é que foi isso que me fez procurar mais sobre os germânicos, porque eu percebi o quanto isso parecia estranho, né? Parecia errado, bizarro, alguma coisa do gênero. Então, muito obrigado a todos que participaram aí, a todos que contribuíram de alguma maneira, que fizeram sua parte, porque vocês, no geral, foram bem educados. No geral, foram bem em busca de argumentos, de razão, de teorias concretas. Pelo menos tentaram me dizer de onde veio cada teoria. Então, mesmo que no final eu acabe discordando de qualquer coisa que possa vir ou ouvir aqui, eu respeito muito quem soube conversar direito comigo. Muito obrigado. Então, esse é o começo do vídeo. Segunda coisa, sobre teorias e sobre eu concordar ou não. No final, eu saio dessa primeira parte do desafio, embora eu vou manter ele depois e vou explicar mais pra frente pra vocês, com a seguinte impressão. Não, ninguém conseguiu me provar que germânicos e nórdicos são exatamente o mesmo povo. Mas, ao contrário disso, conseguiram me provar sim que os germânicos e nórdicos possam ter uma ligação um pouco maior do que eu esperava, mas tratá-los como o mesmo povo chega a ser um exagero. Foi com essa impressão que eu saí desse desafio neste momento. Então, sim, algumas opiniões minhas mudaram, mas não tudo, e no geral eu ainda continuo acreditando que são povos diferentes, embora talvez agora veja um pouco mais de conexão entre eles. Então vamos aos argumentos que eu recebi e vamos destrinchar um por um deles, entender o significado e entender o porquê que cada coisa não me convenceu. Pelo menos não me convenceu no sentido de provar que são o mesmo povo. Para começar, vou citar do mais citado ao menos citado aqui. Então, argumento número 1, linguística. Na visão da maioria dos que comentaram aqui, o que torna os germânicos e nórdicos o mesmo povo é a linguística, porque supostamente os germânicos do continente, na verdade, seriam chamados germânicos ocidentais. E existiriam os germânicos do norte, que seriam os nórdicos, e os germânicos orientais, que seriam tipo Polônia, Lituânia, coisa assim, na visão da linguística. Ou que pelo menos esses povos falavam uma língua germânica oriental no passado, antes de sua eslavização, no caso, somente da Polônia. Então eu fui pesquisar, realmente a teoria existe, é baseada em língua. E o que acontece com isso? Ela tem uma pequena falha no processo, que é a questão dos germânicos orientais. Muitos falam, mas eles são os povos bárbaros que migraram para a Península Ibérica, os vândalos, os godos, os não sei o que. Tudo bem, podem ter tido povos dali, daquela região que migraram para a Península Ibérica. Porém, isso já estudo recente e que corre o sério risco de contestar a existência de germânicos orientais. Porque supostamente a visão de que nórdicos e alemães sejam o mesmo povo é fundamentada na ligação que tem por causa de algum parente no leste. Eu falo na questão linguística, tá? Não na questão genética. Porque existiria a língua alemã e a língua sueca, por exemplo, são muito diferentes entre si. A língua sueca, por sinal, parece muito mais uma língua russa, uma língua eslava ali, do que uma língua germânica, se você ouvir ela. Do que o alemão, assim. Eu não sei falar alemão, eu sei falar iugoslavo e sei um pouquinho de língua russa. E pelo que eu vejo, o sueco é muito parecido com o russo. Muito mais do que com o alemão, né? A construção das palavras, a declinação, parece muito mais russo, sério. E supostamente teria algum germânico oriental que seria um elo perdido entre eles, na linguística. Só que estudos mais recentes estão mostrando que parece que os germânicos orientais, na verdade, são eslavos. São os eslavos. Então, os nórdicos são mais próximos dos eslavos do que dos germânicos em si? Se isso provar alguma coisa, prova que os nórdicos são eslavos e não germânicos. Com exceção da Dinamarca. A Dinamarca ainda tem traços muito presentes da Alemanha, porque é país vizinho, né? É colado ali, tem mais vínculo com a Alemanha do que com a Escandinávia. Basta olhar a geografia do lugar, não tem segredo. Então, essa é uma falha muito grande. Já estão começando a considerar que os germânicos orientais, na verdade, eram eslavos e não germânicos. Não sei qual é a veracidade disso ou não, para afirmar para vocês completamente, mas se é questionável uma origem, e é justamente a origem do elo perdido entre eles, é questionável a ligação também.
concordam comigo ou não. Então essa é a primeira teoria, mas há um pequeno adendo que eu quero deixar no final dela. Por outro lado, eles alegam que na verdade todos os povos europeus bárbaros têm uma origem em comum, linguística, alguma semelhança ali, que os latinos não têm. Então supostamente todos teriam uma origem comum. Nesse caso poderia ser verdade? Acho que sim. Pelo menos entre germânicos, nórdicos e eslavos. Então, teoria 1 aqui falada. Teoria 2. E essa eu achei a mais legal delas e a mais convincente. Porque eu concordo com ela em muitos aspectos. A teoria diz que, na verdade, germânico é uma coisa que não existe. Porque o termo germânico foi cunhado por romanos. O que de fato é uma verdade, porque o termo germânico foi mesmo cunhado pelos romanos. E não pelos germânicos entre si. Tanto é que Deutschland não tem nada de Germany. As palavras na língua alemã não tem muito vínculo com a palavra germânico. Então, é uma coisa que faz sentido realmente. Os germânicos, na verdade, são uma criação dos romanos. E os romanos, na época, não sabiam o que era, entre aspas, o povo da Alemanha, o que era o povo da Polônia, o que era o povo da Dinamarca. Então, supostamente, eles meio que agregaram todo esse centro, norte e leste da Europa num povo só. E que, por consequência, eles já conheciam os celtas, então eles tratavam os celtas de maneira diferente dos outros povos. Eles não tinham contato tão próximo com os eslavos a ponto de saber reconhecê-los ou diferenciá-los dos alemães ali. Vou chamar de alemães, tá? Porque, como estão discutindo o termo germânico, chamá-los de germânico seria covardia, né? Quanto também não saberia diferenciá-los dos dinamarqueses, ou dos finlandeses, suecos e qualquer outro aí mais ao norte. Então, nesse ponto faz todo o sentido do mundo. Pelo menos no momento que os romanos cunharam o termo Germânia, eles poderiam muito bem englobar qualquer povo que se encaixasse nessa descrição, incluindo povos muito diferentes entre si. Porém, isso não comprova que os germânicos e os nórdicos são o mesmo povo pelo seguinte. Primeiramente, os romanos não tiveram contato nenhum com os escandinavos ao longo do período deles. Ou se tiveram, foi um contato bem sutil e disfarçado que eles mal perceberiam o que seria um escandinavo dos demais povos bárbaros ali daquela região. Afinal, seria tudo um bárbaro que não fala a língua dele, né? E que é a característica daquela região, assim. E os eslavos, os germânicos e os nórdicos têm um fenótipo meio parecido também, não ia identificar com facilidade, o povo do Mediterrâneo é diferente. Então, pode ser que com isso caiba o nórdico na definição de germânico. Com isso, cabe também os eslavos na definição de germânico. E aí que mora o problema. Você vai ter que passar a considerar eslavo como germânico também, para considerar nórdico como germânico. Então, sustenta a questão da origem comum entre os três povos, mas dizer que é exatamente o mesmo povo, nem fala a mesma língua. Pode até cultuar deuses parecidos, mas nem cultua exatamente os mesmos deuses. Tem até práticas diferentes. Não dá para provar que é o mesmo povo com isso. Só dá para provar que a definição de germânico, quando surgiu de forma muito abrangente, e isso permitiria usos muito abrangentes, só isso. Mas aí a gente poderia falar que os alemães do continente austríacos são um grupo à parte, e os nórdicos são outro grupo. Até aí conseguiríamos continuar afirmando tal coisa. Então, não faz muito sentido. Teoria 3. Os germânicos surgiram na Dinamarca, e de lá eles colonizaram o sul da Escandinávia, ou a Escandinávia inteira, alguns até chegam a afirmar isso, e a Alemanha. Cara, isso não faz muito sentido. Tanto é que, embora a Alemanha e a Dinamarca sejam países vizinhos entre si, a gente nota que a influência dinamarquesa dentro da Alemanha não adentrou muito o continente, não. Para no litoral ali da Alemanha. E você pode ver isso por genética, por linguística, por cultura. Você vê, no litoral alemão, principalmente o litoral báltico alemão, você nota uma presença maior da cultura dinamarquesa ali. Mas quando você começa a adentrar o continente alemão, não dá 100 quilômetros ali do litoral, é meio que para essa característica da Dinamarca ali. Sendo que a maior parte da concentração da população alemã, da cultura alemã, o grosso que chamamos de alemão, não vem do litoral da Alemanha ali do Mar Báltico, mas sim do continente, vem lá do sul da Alemanha, Frankfurt, Munique, Colônia, Düsseldorf. Berlim realmente é um pouco mais ao norte e mais a leste, perto da Polônia ali, mas você olha o resto da Alemanha, os centros culturais, o que chamamos de cultura alemã, ou mesmo da onde veio as imigrações alemãs aqui para o Brasil, é tudo do sul da Alemanha ali, não do norte. No máximo centro. Então, novamente, pode ser que a Dinamarca tenha influenciado um pouquinho no norte extremo da Alemanha, mas isso não faz a Alemanha um país colonizado pelos dinamarqueses. Na verdade, só expõe a fragilidade dessa teoria, não desmerecendo aqueles que possam ter alguma origem da Alemanha nas proximidades da Dinamarca, pois esses sim têm alguma semelhança com os dinamarqueses. A mesma coisa podemos dizer também da Escandinávia. Se pegarmos a genética escandinava em si,
existe uma concentração forte de características similares à Dinamarca no sul da Suécia, naquela região de Estocolmo. Mas você começa a andar para o resto da Suécia ou para a Noruega em si, praticamente some qualquer característica genética ali, de influência genética similar à Dinamarca. E aí, vocês vão falar que os noruegueses são menos vikings que os suecos? Só porque eles têm um DNA mais parecido com os finlandeses do que com a Dinamarca? Vão falar algo assim? Vão falar que eles não são os verdadeiros germânicos, mas o sueco do sul é, mas o sueco do norte não é. Só porque ele é da Lapônia ali, daquela região mais... Enfim, embora o aspecto cultural da Dinamarca tenha predominado ali na Escandinávia, e talvez até a Dinamarca absorvido culturas da Escandinávia, parte genética não vê isso. Parte linguística também é bem a desejar, né? O sueco parece muito mais a língua russa. Então, mais uma teoria um tanto quanto questionável. Outra teoria que eu recebi é que, na verdade, sim, era tudo germânico no passado, só que pelos escandinavos estarem na Escandinávia, eles não tiveram contato com os romanos e os romanos tiveram contato com os do continente. E aí aconteceu o problema, porque um se tornou muito mais romano que o outro. De fato, vamos dizer assim, os povos do centro europeu ali se tornaram mais próximos dos romanos por terem contatos com eles? Sim, de fato. Mas venhamos e convenhamos. Se eles fossem o mesmo povo, por que um lado se manteve isolado do outro? Tipo, a cultura romana pode ter se infiltrado em um deles e não se infiltrou no outro. Por quê? Se fossem o mesmo povo, não ia ter contato de alguma maneira? Pensem só. Eu acho que isso só reforça a ideia de que não são o mesmo povo. Que possam ter tido até uma origem em comum no passado. Quando surgiram, os indo-europeus vieram lá da região do Mar de Aral ali e do Mar Cáspio. E aí eles puderam ter algumas origens em comum. Até aí tudo bem. Embora não seja o que a genética mostre, mas talvez culturalmente tenham pegado o traço em comum da mesma época, não sei. Mas o problema é que a coisa evolui de uma forma que, mesmo que eles tenham sido no passado alguma coisa em comum, então tá, um fator fez eles virarem um povo diferente. Pode ser o fator romano? Pode. Mas alguma coisa fez virarem coisas diferentes. E aí? Uma outra teoria que eu recebi também é a questão dos germânicos, na verdade, serem uma mistura entre um povo migrante que deu origem tanto aos germânicos quanto aos nórdicos, com mistura com celta ou com eslavo, enquanto os nórdicos serão uma mistura com um povo mais do norte ali, mas que originalmente era o mesmo povo. Novamente, cai naquela teoria do... Então, na verdade, eles têm origem em comum, mas eles não são o mesmo povo. Então, estes foram os argumentos que eu recebi até o presente momento. E pelos motivos que eu já expliquei para vocês, eu acredito que eles não fazem sentido. Pelo menos não se vocês querem provar que são o mesmo povo. Agora, muitos desses argumentos, somente a questão da Germânia lá, mostra motivos do porquê eles poderiam ter origens em comum. Ou alguma consideração em comum histórica no passado, assim. Então, eu agradeço muito a todos que participaram mesmo, como eu já falei no começo do vídeo. Eu acho que realmente, com base nessa questão da Germânia, é injusto afirmar que está 100% errado que os germânicos e nórdicos possam ter tido alguma origem em comum. Embora possa não ter sido uma origem genética, o que impede de ser uma origem cultural ou uma origem minoritária genética e não majoritária? Nada impede isso. Porém, com base no que eu vi aqui, ainda acredito seja chutar o balde, dizer que sejam o mesmo povo exatamente. Mas... se você tiver alguma teoria diferente da que eu falei até aqui, que me foi trazida até aqui, por favor, traga ela para nós. Se for algo diferente, por favor, eu quero conhecer versões diferentes também. Mesmo que eu discorde depois, eu quero poder ver para poder entender a lógica. Porque afinal, eu acho que só conversando que a gente vai se entender nesse mundo, né? Então, muito obrigado, meus amigos. Se gostaram, participaram, se entreteram com isso, deixe seu joinha, se inscreva e até a próxima.